Olá, queridos alunos, com essa música de final de casamento, né? Com a mesma roupa, começo então a nossa aula do dia 31 de março. Mesma roupa que eu tô gravando no dia 30, tá? É tipo de volta para o passado. Na aula anterior, então, a gente viu sobre divórcio e separação e a gente vai ver a partir de hoje, a partir de agora, os efeitos, então, com relação a essa separação. O primeiro efeito é o efeito pessoal. Como é que, então, o que acontece com esse casal que se divorcia, que se separa, né? Eu odeio esse nome, mas é o nome que a doutrina fala, é o nome que a própria lei fala. Cesse, então, com a separação, os débitos conjugais, ou seja, a coabitação, a fidelidade, assistência moral do casal, né? Também impede o cônjuge culpado pela separação, onde a gente discute culpa, não no divórcio, né? Na separação, impede o cônjuge culpado de usar o nome do outro. Já no divórcio, fica com o nome quem quer, né? Principalmente caso de, por exemplo, pesquisador. Eu escrevo artigos com o sobrenome Gomes. O sobrenome Gomes é do meu marido. Se um dia, Deus me livre, eu me divorciar, eu vou perder o Gomes. Claro que não, né? O nome é meu e ninguém tasca, ok? Com a separação, há a impossibilidade de contrair novas núpcias. E, obviamente, no divórcio isso não ocorre, né? A pessoa já está liberada aí para casar no dia seguinte, para se habilitar pelo menos. E um outro efeito pessoal é a autorização da conversão da separação em divórcio. Então, esses são os efeitos pessoais. A cessação, então, do dever de coabitação, do dever de fidelidade, da própria assistência moral, impede, então, o cônjuge culpado de usar o nome do outro, caso esse seja culpado pela separação. Ele não pode contrair novas núpcias e autoriza, então, a conversão em divórcio. Okay? Agora a gente vai ver os efeitos patrimoniais, quais são, então, as questões relativas aos bens. E eu vou colocar agora aqui na tela para vocês não ficarem só olhando para mim. Até mais, tchau, tchau. Então, quais são os efeitos patrimoniais da separação? Ele põe, então, o fim, né, ao regime matrimonial de bens. Ele cessa os direitos hereditários entre os ex-cônjuges. Isso a gente vai ver também sobre os direitos hereditários lá no segundo semestre. E ele obriga o cônjuge a prestar alimentos ao necessitado. Lembrando aqui que a gente vai dar, obviamente, vai falar sobre direito a alimentos e que é possível, sim, que esses alimentos sejam prestados em situações de divórcio ou separação, quando há, por exemplo, uma séria dificuldade, a mulher ficou só como mãe, a mulher deixou de trabalhar por pedido do ex-marido, enfim, a gente vai ver essas situações mais para frente, ok? Mas o importante agora é focar nos efeitos patrimoniais, né, onde há, então, essa finalização do regime matrimonial de bens. Então, o importante aqui é a gente destacar o artigo 1574, que houve uma modificação, né, uma revogação parcial pela emenda 66. Dar-se-á separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano. Tira isso, se forem casados por mais de um ano, manifestarem perante o juiz, sendo que ele devidamente homologada a convenção. O parágrafo único, o juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação, se apurar que a convenção não preserva de forma suficiente os interesses dos filhos e de um dos cônjuges. Já o artigo 1575, ele fala o seguinte: a sentença de separação judicial importa a separação de corpos e partilha de bens. A sentença homologatória desse pedido de separação consensual
Ele importa, então, na separação de corpos e na partilha de bens. A separação judicial, ela põe termo à sociedade conjugal e libera os ex-cônjuges dos deveres impostos pelo casamento. A separação de corpos também pode ser requerida como medida cautelar antecedente, como a gente já viu na aula do dia 30. O parágrafo único desse artigo diz que a partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges, homologada pelo juiz ou por este decidida. Essa partilha de bens, ela poderá ser feita por proposta do casal ou decidida pelo juiz, né? Essa redação, ela é um pouco imperfeita. Por quê? Porque existe uma seguinte situação, né? Se os cônjuges eles não concordarem com essa partilha de bens, né? E depois ele fizer essa partilha de bens, fizer essa homologação, né? A gente vai ter um problema sério aqui. Porque a separação judicial, se ela for decretada pelo juiz, nem que haja acordo sobre a partilha, ela é possível, né? Então, existe a possibilidade do casal fazer só a separação judicial sem a partilha, né? Então, o juiz pode homologar a separação, deixando que a partilha seja feita de forma posterior, né? Os cônjuges eles poderão promover a qualquer tempo, de acordo com o artigo 1320, a partilha desses bens, né? Se os cônjuges não decidirem sobre a partilha por ocasião da separação, o juiz vai decidir somente quanto à dissolução da sociedade e quanto à extinção do regime de bens entre os cônjuges. Então, essa leitura do artigo fica um pouco confusa, mas esclarecendo de que há essa possibilidade de fazer a sentença da separação judicial e depois fazer a partilha de bens, ok? E na sequência, a gente tem o artigo 1576, que ele fala o seguinte: a separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. Tanto a separação judicial quanto a extrajudicial, ela põe termo a esses deveres de coabitação e fidelidade recíproca também ao regime de bens, né? Permanecem, porém, outros 3 deveres impostos pelo artigo 1566, que é a mútua assistência, o sustento, a guarda e educação dos filhos, o respeito e a consideração mútuos. Então, os efeitos da separação judicial e extrajudicial são de ordem pessoal e patrimonial. Como a gente viu, os efeitos pessoais em relação aos cônjuges é o de pôr o termo, né, aos deveres de coabitação, fidelidade recíproca e regime de bens. O cônjuge culpado na separação judicial, ele perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expresse esse pedido, ok? Pela outra parte, né? E desde que o juiz também vai verificar se isso vai acarretar em algum dano com relação à identidade dos filhos, né? A identidade da família, ok? Está lá no artigo 1578, caput, e os incisos 1 a 3. O cônjuge também ele pode renunciar a qualquer momento o direito de usar o sobrenome do outro, né? E se o cônjuge não for declarado culpado, aí sim cabe a ele a opção pela conservação do nome de casado. Os cônjuges separados judicialmente, eles ficam impossibilitados de realizar um novo casamento. Já os efeitos patrimoniais, como a gente já falou, né? O primeiro deles é pôr fim ao regime de bens, está lá de acordo com o artigo 1576 caput. Depois, substituir o dever de sustento pela obrigação alimentar, que está lá no artigo 1694 caput, e os parágrafos também. E uma outra novidade diz respeito à possibilidade de serem fixados os alimentos, mesmo no caso de culpa da pessoa necessitada, embora nesse caso os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1694. Esse mesmo tratamento é dado ao cônjuge na separação judicial, ou seja, o culpado perde direito a alimentos, salvo se ele necessitar deles e não tiver nenhum parente em condições de prestá-los
e nem aptidão para o trabalho, fica o ex-cônjuge obrigado ao pagamento no valor indispensável à sobrevivência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na parte de alimentos, ok? Como uma terceira hipótese, a gente tem a questão de suprimir o direito sucessório entre os consortes, de acordo com o artigo 1830. Uma outra modificação introduzida também pelo novo ordenamento diz respeito ao efeito patrimonial da separação sem culpa, que consiste na perda pelo cônjuge requerente dos bens remanescentes, como a gente já viu também. E os efeitos com relação aos filhos que permanecem após a separação é que não altera qualquer vínculo de filiação, está lá no artigo 1579, a guarda passa a ser exercida por um ou ambos os cônjuges, de acordo com a guarda compartilhada, né, que é a Lei 11.698 de 2008, e se houver motivos graves por terceiro que tiver melhores condições, de acordo então com o artigo 1583 e o 1584, fica então assegurado ao genitor, que não tem a guarda da prole, o direito à visita ou convivência, e de tê-lo temporariamente em sua companhia nas férias, dias festivos, e de fiscalizar a sua manutenção e educação, de acordo com o artigo 1589. Garante também aos filhos menores e maiores inválidos pensão alimentícia, como a gente vai ver também, no artigo 1590 e o 1694 caput. Aqui é importante lembrar que o fim dos deveres conjugais, ele pode se dar também pela separação de fato prolongada, como a gente já viu, né? E para os efeitos sucessórios, o prazo então é de 2 anos, de acordo com o artigo 1830, que a gente também já falou na aula passada. Seguindo então para o artigo 1577, ele diz o seguinte: seja qual for a causa da separação judicial e o modo como essa se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. Então, os cônjuges separados, eles podem restabelecer a sociedade conjugal a qualquer tempo. E não importa qual foi a causa da separação judicial, consensual, litigiosa, né? Então, os cônjuges, bastam eles peticionar no mesmo processo da separação judicial. Essa reconciliação ela deve ser tomada por termo, assinada pelos cônjuges separados e, na sequência, ser homologada pelo juiz, ouvindo o MP, se for o caso. Com a reconciliação, os cônjuges voltam a usar o nome que usavam antes da dissolução da sociedade conjugal. Olha a confusão, né, pessoal? O regime de bens também será o mesmo, porque a reconstituição da sociedade deverá ser nos mesmos termos em que ela foi constituída. O ato de restabelecimento deverá ser averbado no registro civil competente. Na hipótese de separação ter sido realizada por escritura pública, o restabelecimento da sociedade conjugal deverá ser feita da mesma forma. O que diz o parágrafo único desse artigo 1577? A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens. Ou seja, a qualquer tempo, a eficácia desse casamento poderá ser restabelecida, bastando então que os interessados formulem um pedido nesse sentido no juiz que decretou a separação judicial. Homologado esse pedido, restabelecido estará então o casamento, sem prejuízo do direito de terceiro adquirido antes e durante o período da separação judicial. Esse parágrafo único ele visa então preservar os direitos de terceiro nos negócios realizados antes e durante o período da separação do casal. Na sequência a gente tem o artigo 1578, que diz o seguinte: o cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar. Olha só, vamos lá. O cônjuge que se casar, né, se ele opta então pelo acréscimo do nome do outro ao seu nome, ele ficará então sujeito a essas regras. De acordo então, o cônjuge
culpado, né, na separação judicial, ele perde esse direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido, então, pelo inocente, e se essa alteração não acarretar evidente prejuízo, manifesta a distinção de seu nome de família e dos filhos, ou mesmo dano grave, de acordo com o artigo 1578, caput, incisos 1 a 3, como a gente está vendo aí na tela. O cônjuge inocente ele poderá renunciar a qualquer momento o direito de usar o sobrenome do outro, de acordo com o parágrafo 1º. E se o cônjuge não for declarado culpado, ele caberá então essa opção de conservar o nome de casado, de acordo com o parágrafo 2º. Essas regras expressas nesse artigo, nos incisos, elas aplicam-se a ambos os cônjuges, tendo em vista que hoje, em face da isonomia, o homem também pode adotar no casamento o sobrenome da mulher. Essa culpa ela já foi bastante atenuada no Código Civil, com reflexos na questão com relação ao nome da mulher, né? Então, a gente já vai falar sobre isso já, mas vamos em cada inciso, né? Então, o inciso 1 fala do evidente prejuízo para a sua identificação, né? Então, se o cônjuge for vencido na separação, na ação de separação judicial, ele perde o direito de usar o nome do outro, desde que essa medida tenha sido requerida pelo inocente. Em alguns casos, a mulher é conhecida profissionalmente ou socialmente pelo seu nome de casado, por exemplo, meu nome, né, Patrícia Gores. Ninguém me conhece como Patrícia Cristina Vasques de Souza, né? Todo mundo me chama pelo último sobrenome. E essa perda do nome do cônjuge, ela pode acarretar evidente prejuízo para a sua identificação, né? A Marta Suplicy, ela se divorciou do Suplicy, ela manteve o Suplicy, porque assim ela é conhecida, né? Então, o inciso 2, ele fala da manifesta distinção entre o nome de família e dos filhos, né? Às vezes, os filhos não levam o nome do familiar da mãe na composição do patronímico, né? E isso pode ocorrer alguns constrangimentos, prejuízos. Então, também nessa hipótese, é possível a manutenção pelo cônjuge inocente do sobrenome do outro cônjuge, mesmo que tenha sido considerado culpado pela separação, ok? Por conta disso, né? Por conta da identidade da criança, da família. No inciso 3, ele fala em dano grave reconhecido na decisão judicial, né? O cônjuge ele só é privado da utilização do sobrenome do seu consorte se ele for declarado culpado na ação judicial e se isso for expressamente requerido pelo outro cônjuge. O nome é um direito da personalidade, é ele quem identifica pública e socialmente, né, uma pessoa. E esse direito está expressamente assegurado no artigo 16 e também em tratados de direitos humanos. Todo mundo tem direito ao nome. O parágrafo 1º desse artigo ele fala que o cônjuge inocente na ação da separação judicial poderá renunciar a qualquer momento o direito de usar o sobrenome do outro. Esse cônjuge inocente ele tem a prerrogativa de renunciar a qualquer tempo o sobrenome, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal. Já o parágrafo 2º, ele fala que nos demais casos cabe a opção pela conservação do nome de casado. Então, a viúva, se estiver ou não separada na época do óbito, ela poderá requerer a exclusão do sobrenome do cônjuge ou ex-cônjuge, por exemplo, né? O Código Civil ele não disciplinou o uso do sobrenome do ex-cônjuge após o divórcio. A doutrina ela tem entendido que, havendo divórcio direto ou por conversão, poderá o cônjuge manter o sobrenome de casado, exceto se houver determinação contrária na sentença da separação. A Lei 11.441 de 2007, que altera então os dispositivos do antigo CPC, onde há a possibilidade da realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio no cartório, né, pela via administrativa, ela determina no artigo 3º que a escritura pública deverá constar a partilha dos bens, a pensão alimentícia e ainda o acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou a manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. Okay? Então, bastante claro nesse sentido. E
como aqui a gente está falando, então, de separação judicial, né, que na minha concepção ela foi exterminada do nosso ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 66, mas eu tenho que dar para vocês porque o novo CPC, como The Walking Dead, né, ressurgiu das cinzas a separação judicial, eu tenho que falar com vocês a respeito do artigo 1580, que diz o seguinte: decorrido 1 ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação judicial ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer a sua conversão em divórcio. Ou seja, a grande diferença do divórcio para a separação, como eu falei, que a separação é o momento, então, de reflexão, se o casal vai ou não voltar, porque, obviamente, facilita a conversão no casamento, né? No divórcio, pro divórcio você tem que aguardar, então, 1 ano, ok? Para que haja, então, essa conversão em divórcio. O parágrafo 1º do artigo 1580, ele diz que a conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges, ela é feita, então, por sentença da qual não constará a referência à causa que a determinou. Mais uma vez eu bato nessa tecla, né? Não cabe mais no nosso mundo jurídico esse tipo de discussão, né? Quem fez, deixou de fazer, enfim. Aqui está bastante claro, né, no parágrafo 1º, que no divórcio esse tipo de culpa, os motivos, eles sequer vão ser, então, colocados, tá? No parágrafo 2º, ele já fala que o divórcio pode ser requerido por um ou ambos os cônjuges, no caso, então, de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Então, a gente tem 2 prazos aqui. Primeiro prazo é de 1 ano, ou seja, decorrido, então, o trânsito em julgado da sentença que decretou a separação judicial, eu posso fazer, então, a conversão em divórcio nesse período de 1 ano. E o segundo prazo que a gente tem é o de 2 anos, ou seja, não fiz o processo de separação, ele só saiu de casa, é uma separação de fato. Quanto tempo que eu tenho que ter para pedir o divórcio? Nesse caso, então, na separação de fato, a gente tem que aguardar por 2 anos, 2 longos anos, para que haja, então, esse pedido de divórcio. Claro, considerando a separação, né, pessoal? No mundo real de hoje, do nosso ordenamento jurídico, na nossa vivência, eu nunca mais fiz separação. Quando o casal ele vai até o escritório pedir para se separar, ele quer se divorciar, ele não quer ver ninguém daqui a 1 ano para pagar de novo honorários, para entrar de novo com a ação. Não, pessoal, né? Vida real, o mundo real é esse, ok? As pessoas entram com divórcio, não entram mais com separação. Bato na mesma tecla, quem está defendendo isso somente são pessoas religiosas e que não aceitam o fim do casamento, ok? Porque foi abençoado por Deus, ok? Só por isso. Importante dizer, né, diferentemente aí da questão daquele artigo que ficou meio nebuloso, da separação, que eu já expliquei para vocês, no divórcio é a mesma coisa com relação à partilha, né? Então, o artigo 1581, ele é bastante claro, ele é bastante simples, né? Então, o divórcio, ele pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Ah, professora, então você está dizendo que para o casal se divorciar tem que esperar 1 ano? Não, claro que não, é para entrar com separação, né? Se o casal está separado de fato, por 2 anos eu entro com divórcio, porque eu estou considerando essa separação, né? Agora, se o casal entrou com a separação e depois desse gap de 1 ano ele quiser se divorciar, tem que aguardar 1 ano, tá? Porque ele foi pelo crivo da separação. Eu posso me casar hoje e me divorciar amanhã sem ter que esperar 1 ano ou 2 anos, tudo bem? Importante dizer também que o divórcio é uma coisa, a partilha de bens é outra. Às vezes tem pendências entre o casal, não tem problema. Eu me divorcio agora e faço então a partilha de bens logo na sequência,
ok? O artigo 1582, ele fala da questão do pedido de divórcio, né? O pedido de divórcio só compete aos cônjuges, claro. Não está a sogra querer se divorciar, né, o casal? Claro que não, né? Somente aos cônjuges. O parágrafo único, ele fala o seguinte: se o cônjuge for incapaz para propor essa ação ou defender-se, ele pode então fazê-lo pelo curador, ascendente ou irmão, como a gente já viu na aula anterior, né, do dia 30. É importante dizer que o divórcio ele coloca fim ao casamento válido e encerra também a sociedade conjugal que foi estabelecida entre os cônjuges de acordo com o artigo 1571. A separação de corpos ela tem uma natureza satisfativa, ela pode ser requerida na própria ação de divórcio, como natureza de tutela antecipada em caráter antecedente. Então, no novo CPC, a gente vai utilizar os artigos 303 e 304. Okay? Então, não se exige mais um tempo mínimo de casamento, ou mesmo um lapso temporal da separação de fato ou da separação judicial, se eu for pedir o divórcio. Então, como eu falei, eu posso me casar hoje e me divorciar amanhã, sem problema nenhum. Esse pedido de divórcio ele pode ser feito em juízo, de forma litigiosa, ou consensual, ou mesmo em cartório, tabelião de notas, né, apenas na forma consensual, que é assim que é feito via administrativa, sem a presença de filhos menores ou incapazes, né? O divórcio, então, ele pode ser concedido sem a prévia partilha de bens. E se for relacionado, então, a menores e incapazes, né, tem uma grande discussão, e aí depende do colégio notarial, em que, se for só o divórcio, mesmo assim, mesmo com filhos menores, pode ser feito. Okay? Com relação, então, a alimentos na dissolução do casamento e na emenda constitucional 66, né, como é que fica essa questão? Né? Como eu já tinha falado, né, o culpado pela separação judicial, ele tem direito somente àqueles alimentos indispensáveis à sobrevivência, que a doutrina chama de alimentos necessários ou alimentos naturais, lá de acordo com o artigo 1694, parágrafo 2º. O parágrafo único do 1704, ele enuncia que o culpado ele só pode pleitear tais alimentos se ele não tiver parentes em condições de prestá-los e nem mesmo aptidão ao trabalho, tudo bem? Então, aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Eu vou deixar algumas questões também já no nosso sistema AVA para vocês verem como é que cai na OAB, qual o jeitão, né, desse tipo de questão. E estou à disposição também no Zoom no dia 31, né, na nossa aula do dia 31 também, na nossa aula do dia 30, sempre às 9 horas da noite, como plantão de dúvidas. Tudo bem, pessoal? Até mais, então. Nos falamos. Tchau, tchau.